E continuando os nossos estudos sobre a vida no mundo espiritual, vamos seguir com mais um capítulo de Entre a Terra e o Céu. Hoje será o capítulo 33, Aprendizado. Amaro e a família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta do menino quando rumamos de volta ao lar da bênção. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Enquanto as nossas irmãs permutavam ideias com respeito ao futuro, indaguei ao orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequenino. Clarencio informou prestimoso. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória, necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. Como a gente comentou no capítulo anterior, né? A carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o de certos males nela adquiridos. Isso quer dizer, o ministro, porém, cortou-me a palavra acentuando. Isso quer dizer que Júlio Doravante poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá, por alguns meses conosco, desenvolvimento natural, regressando à Terra com elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei admirado. Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar. Além disso, precisa conviver com Amaro e Zulmira e Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Aproveitar que estão todos encarnados, né? Essas anotações, ponderei, lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos, assim, que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. Sim, confirmou o orientador, por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Sorrindo, acrescentou, o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados às teias da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca, assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado do cadinho fervente. A depuração exige esforço, sacrifício, paciência. Ante nosso olhar deslumbrado, tingira-se o horizonte de cores variegadas, anunciando o sol que parecia nascer num mar de luz e ouro. Muito longe esmaeciam as estrelas, e perto de nós nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarencio considerou: quando nosso espírito apreende alguma nesga de glória universal, desperta para mais sublimes esperanças. Sonha com acesso a esferas divinas, suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste, que representam, em verdade, para nós, alguns decênios de renunciação na Terra,
em confronto com a excelsitude dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor. Eu não marquei de amarelo. Então é preferível passarmos algumas décadas em situações difíceis do que esperar séculos para chegar a uma condição melhor. Não é verdade? Só que a nossa visão estreita não pensa assim. Mas é preferível a gente ter resiliência. Vamos viver com resignação os problemas que tivermos, físicos ou emocionais. Ah, se os homens percebessem, obtemperei lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. Entenderão algum dia, objetou Clarence otimista, todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará. Feliz, o concurso da dor, o embrião do jequitibá, com os anos que converte em tronco vetusco, rico de beleza e utilidade, e o espírito com os milênios transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. Depois de um minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou. Volvendo ao caso de Júlio, não podemos olvidar que milhares de inteligências, entre o berço e o túmulo, estão procurando a própria recuperação. À medida que se nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. Importante observar, disse Hilário pensativo, como a vida reclama, no refazimento da paz, a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros. No passado, Júlio arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio sob a influência de Amaro e Zulmira. Após indispor-se com Silva, estão todos presos nessa rede. E agora, completou Clarencio, reabilita-se com o auxílio de Zulmira e Amaro, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro. É natural que assim seja? Mas Júlio, antes de tornar ao mundo, através do nosso amigo ferroviário, indaguei, onde estaria? Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo a simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da Terra as torturas do envenenamento a se lhe repetirem no campo mental. A morte prematura, quando traduz indisciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que a provoca a dilatada purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo e a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Sofreria, porém, a sós? Nem sempre, informou o instrutor. Quando não se achava em martirizada solidão, via-se, como é lógico, onde se lhe mantinha preso o pensamento. Ante a nossa curiosidade indagadora, acrescentou, os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Silva, que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração. E, efetivamente, todos nos imantamos em espírito às pessoas, lugares e objetos aos quais se liguem os nossos sentimentos. Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico?
Partilhava-lhes a vida simplesmente. E a vida, em qualquer setor de luta, é invariável. Entretanto, por detestar Amaro mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre ele. O ferroviário, na existência do espaço, conheceu-lhe a perseguição acérrima, ouvindo-lhes as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais, e ao se reencarnar na atual condição, foi seguido de perto por Júlio, que lhe afligia a mente, dele exigindo o necessário concurso à formação de novo corpo. Em razão da leviandade de Amaro, quando na personalidade de Armando, caminhava para o suicídio. Por isso mesmo, a lei permitia-lhe a união com o amigo transformado em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Clarencio fitou-nos de modo especial e aduziu. Entre o credor e o devedor, há sempre o fio espiritual do compromisso. A gente não se separa nunca, até que se transforme em amizade. Aí torna a não se separar, primeiro unidos pelo ódio e depois unidos pelo amor, não é? Amaro teria tido dessa forma uma juventude algo conturbada, ponderei com objetivo de estudo. Sim, como acontece à maioria dos moços de ambos os sexos, a luta vulgar muito cedo acordou para o ideal da paternidade. Em sonhos fora do corpo denso, encontrava-se com o adversário e lhe pedia o retorno ao mundo, e ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que reconhecia dever. Muito jovem ainda, encontrou Odila, que o aguardava, consoante o acordo por ambos levado a efeito na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo Evelina em primeiro lugar, de vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. Somente depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Esse ponto de nossa conversação, lembrei respeitoso, fez-me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes, de muitas moças na terra. Às vezes, se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionadas por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência, como se fossem atacados por subitânea loucura, desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos para despertarem depois com problemas de enorme gravidade, quando não acordam sobre a neblina de imensas desilusões. Agora compreendo, na base dos sonhos juvenis, quase sempre, moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. Então a gente sempre pensa, tá tudo certo, nós é que não sabemos. Não é verdade? Tem que ser assim. Então, às vezes, a gente lamenta uma gravidez, mal sabemos nós que essa gravidez é abençoada, porque a partir dela vamos resolver problemas muito sérios. Mas vamos continuar. Sim, confirmou o ministro, grande número de paixões afetivas no mundo corresponde a autênticas obsessões ou psicoses que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio da união conjugal, vibra o passado, através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escusos labirintos da retaguarda. Refletido nas lutas da alma, atirada às experiências da vida, com tantos enigmas a solver, acudiu-me a lembrança antiga questão que habitualmente me vinha à cabeça. E os anjos de guarda? Inquiri. Diante da surpresa que assomou ao semblante do nosso orientador, acentuei reverente.
Perdoa-me, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos da guarda estão em nossa esfera? Clarencio encarou-me admirado e sentenciou: os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos de longa estrada evolutiva, desvelam-se por nós, dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Ligeira pausa trouxe paternal sorriso aos lábios do instrutor, que prosseguiu: será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente cultor de complicados enigmas e necessitado por isso mesmo das mais severas lições da vida? Pensemos nisso. Por que haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta e preguiçoso? Tudo exige lógica e bom senso. Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos de guarda não vivem conosco? Não digo isso, asseverou o benfeitor, e com graça aduziu: o sol está com o verme, amparando-o na furna, a milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. As irmãs que seguiram conosco lado a lado, embevecidas na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o porvir de Júlio, psiquicamente distanciadas de nossa conversação. O apontamento de nosso orientador impunha-nos graves reflexões. Talvez por esse motivo, o silêncio tentou apossar-se do grupo, mas Clarencio, reconhecendo que o assunto demandava elucidação mais ampla, continuou: anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências, e por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Anjo da guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a, defendendo-a em qualquer região. Convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas outras, dentro da infinita gradação do progresso. Divina gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama, a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos ciclos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. De todas as afeições terrestres, salientemos, para exemplificar, a devoção das mães.
O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muita vez circunscrito ao cárcere de ferro egoísmo na custódia dos filhos. Além das mães, cujo amor padece muitas deficiências, quando confrontado com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante condicionados a objetivos por vezes egoísticos. Não podemos olvidar, porém, que o admirável altruísmo de amanhã começa na afetividade estreita de hoje, como a árvore parte do embrião. Todas as criaturas, individualmente, contam com louváveis devotamentos de entidades afins que se lhes afeiçoam. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Mestres inspiram discípulos. Pais socorrem filhos. Amigos ligam-se a amigos. Companheiros auxiliam companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza. E fatalmente na Terra, entre os que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro passadiço da morte, os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os numes domésticos. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido, mas é imperioso notar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis da vida. Com toda a veneração que lhes devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Naturalmente avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados, todavia ainda sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização de sentimentos. Por esse motivo, com muita propriedade, nas diversas escolas religiosas, escutamos a intuição popular asseverando: nossos anjos de guarda não combinam entre si. Ou ainda, façamos uma oração aos anjos de guarda, reconhecendo-se instintivamente que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos à natureza superior para atenderem a esses ou aquele gênero de serviço. Chegávamos ao lar da bênção, e os esclarecimentos do instrutor represavam-se em nossa alma por inesquecível expressão, compelindo-nos a grande silêncio. Blandina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador, sensibilizada: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio devia desencarnar agora? Perfeitamente. A lei funcionou exata. Não há lugar para qualquer dúvida. E aqueles jatos de pensamento escuro que partiam do enfermeiro como que envenenando o nosso doentinho? Se não estivéssemos junto dele, disse o ministro, teriam efetivamente abreviado a morte da criança. E ainda assim, a lei ter-se-ia cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo. Emitiu-os com evidente propósito de matar. Em razão disso, experimenta o remorso de um autêntico assassino. A gente já aprendeu sobre isso, né? Aquilo que você emite, se não é recebido, volta para você. A graciosa residência de Blandina, para onde nos encaminhávamos, estava agora à nossa vista. Clarencio afagou-a bondoso e concluiu: permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar e em qualquer tempo receberemos a vida de acordo com as nossas próprias obras. Nós já estamos bem informados a respeito disso, né? A cada um segundo suas obras. Mas vamos às observações, que são muitas, são muitas.
Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. Júlio regenerou o perispírito através do corpo físico que adoeceu. Sempre nos curamos. Mesmo que a morte venha, o perispírito depura-se. Precisamos valorizar o corpo que temos e também as doenças que tivermos, pois temos o que precisamos. Mas isso não é desculpa para não buscar a cura. Não sabemos até onde vai a necessidade das dores, não é? As pessoas sempre questionam sobre o tempo que ficamos nos planos espirituais. Isso depende de muitos fatores. Quando Júlio matou-se, passou largos anos em sofrimento nos planos inferiores. Não é? Ele teria que viver X anos, ele abreviou, ele foi viver X anos em sofrimento. Depois vimos Júlio nascer 2 vezes numa mesma família, curto período no plano espiritual, e voltará novamente em pouco tempo e para o mesmo agrupamento de pessoas. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei admirado. Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escola de carne poderá facilitar. Precisa conviver com Amaro, Zulmiro e Silva, de maneira a confraternizar-se. Imaginemos, se o Júlio fosse dessa vez para o plano espiritual e ficasse lá 30 anos, essas Amaro, Zulmiro e Silva estariam velhos. Ele não poderia ter a relação que ele precisa ter com eles. Então, tudo é regida pela necessidade de crescimento do espírito. Às vezes nasce em seguida e às vezes passa um século do lado de lá. Dependem de muitos fatores, não é mesmo? Clarencio fala sobre onde e como estacionamos a alma, citando Jesus. Os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Silva, que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração. E, efetivamente, todos nos imantamos em espírito às pessoas, lugares e objetos, os quais se liguem os nossos sentimentos. Atento aonde nos fixamos a mente, pois lá estaremos. Então, o que a gente tem visto? Espíritos que se odeiam, renascem como pais e filhos, passam a se amar, e quando voltam para o plano espiritual, passam a ser protetores deles. Tá vendo? O projeto é sábio? É sábio. A grande rede evolutiva nos faz encontrar sempre para reparar os equívocos. Entre o credor e o devedor, há sempre o fio espiritual do compromisso. E, mais uma vez, os que se amam também, não é? Clarencio comenta sobre as ligações e comportamentos dos jovens, mostrando que por trás há sempre impulsos do passado a ser redimido. Por trás do anseio de união conjugal vibra o passado, através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados. Muitas vezes, o que parece ser um erro pode ser a oportunidade de resgates, mas nem sempre ocorre. Algumas vezes o erro se repete quando não estamos atentos aos deveres e atitudes fraternas tão necessárias. Agora ele vai nos explicar sobre o anjo da guarda. Clarencio é perguntado sobre os anjos da guarda. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou a sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça
Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem? Quase sempre renitente, cultor de complicados enigmas e necessitado por isso mesmo das mais severas lições da vida? Convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida, de nossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas às outras, dentro da infinita gradação do progresso. Aquele que já pode ver mais um pouco, auxilia a visão daqueles que ainda se encontram em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. O que temos é um espírito protetor, amigo ou até familiar, que nos auxilia de algum modo, e mesmo assim quando há merecimento e necessidade. Se a gente lembrar toda essa história, a Odila era obsessora de Zulmira. Odila passou a ser protetora de Zulmira. Ela não tinha grande competência, mas quando Zulmira precisava de alguma coisa, ela corria no Clarencio. Então é assim que se dá. Você pede, se você merece, aquele que está do teu lado vai pedir para quem sabe mais. E assim sucessivamente. Então, nossos pedidos devem ser sempre abrangentes. Você explica a sua necessidade, embora eles conheçam vivamente as nossas necessidades, mas o nosso pedido é que executa a ligação. É um fator de humildade você pedir ajuda. E isso nos sensibiliza, e nos sensibilizando, a gente se liga àqueles que nos protegem. Então, eu sei que muita gente vai dizer, não, Deus está cuidando de todos. Está sim, cuidando do conjunto. Deus cuida do conjunto de todos os planetas do universo. Mas ele tem os seus ministros que de cadeia em cadeia vamos nos auxiliando e ajudando-nos a todos. Nós estamos treinando também para sermos anjos. Não foi dito que nós vamos evoluir até ser anjos? Então a gente já vai treinando. A gente já pode ajudar aqui mesmo encarnado os nossos pares à nossa volta, não é? Tudo é treinamento. Vamos seguindo. Clarencio esclarece sobre o desejo de Mário pela morte da criança. Experimenta o remorso de um autêntico assassino, como aconteceu com Zulmira com a morte da criança no mar. São emoções negativas que geram sofrimento e resultam em resgates necessários. Nós já aprendemos, eu vou citar mais uma vez o livro Formas Pensamento. Quando você emite um pensamento para determinada pessoa, seja qual for o pensamento, bom ou mau, ele se achega à pessoa que a gente dirigiu. Se a pessoa é merecedora, ela recebe aquele pensamento, bom ou mau. Se ela é má, ela vai receber o mal. Se ela é boa, ela vai receber o bom. Mas se você manda um pensamento para uma pessoa que não merece, aquilo volta, aquela energia volta para o emissor. Então, se a gente só tem bons pensamentos, se a pessoa não merece aquilo, volta para nós um bom pensamento. Mas se você emite um mau pensamento, você vai receber ele de volta, se a pessoa não merecer. Então, vale aquele outro raciocínio. Quando uma pessoa nos fala alguma coisa negativa, nos manda uma coisa dessa natureza, a gente, racionalmente, não estou falando só pensamento, a gente costuma dizer que isso é como um presente. Se chega um presente na sua porta, com laço de fita e tudo, e você não pega esse presente, ele não te afeta, ele volta para onde ele veio. Essas vibrações é a mesma coisa. Então, quando a pessoa te manda uma coisa dessa, xinga você, discute com você, te xinga, basta você não receber o presente. Não receba essas ofensas. Releve. Isso tudo volta para ela. Não é verdade? Ficamos por aqui com mais esse capítulo, onde aprendemos muita coisa. Temos aprendido bastante com essa série de André Luiz e vamos continuar aprendendo. Eu espero vocês no próximo capítulo. Um abraço para todos.